Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar com a nossa leitura, né? Ajustar aqui. Vamos continuar com aquilo que a gente começou ontem, né? Que é o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos para o início da semana 12 e para o segundo dia dentro do livro de Deuteronômio. Amém? Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse final de semana que passou e por agora esse início de semana, Pai, que nós já estamos aqui iniciando debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua provisão. Sabemos que tudo o Senhor já tem preparado para nós, para toda essa semana, Senhor. O Senhor tem nossos dias escritos já nos Teus livros e nós glorificamos ao Senhor porque sabemos que quando estamos na direção do Senhor, nós vamos vivendo o melhor de Deus para nós vamos vivendo a melhor vida que o Senhor pode ter preparado para nós. Obrigada, Jesus, por esses momentos tão preciosos que o Senhor tem dado para nós aqui na palavra. Nós queremos, através desse livro que nós estamos começando agora, Senhor, nós queremos compreender e entender aquilo que o Senhor falou, fez no início de toda a história, né? Desse povo que o Senhor separou para ser exemplo para as outras nações, que é Israel, e nós queremos então compreender tudo que o Senhor completou na vida deles nesse momento e que serve então de sombra para nós como bens futuros. Nós queremos entender, Senhor, o que a Tua palavra tem para nós hoje. Obrigada, Espírito Santo. Nós te louvamos porque temos o Senhor como nosso ensinador. O Espírito Santo é aquele que tem prazer em nos ensinar e eu agradeço muito por essa ajuda em compreender a Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco durante toda essa semana. Ser conosco, nós queremos ser direcionados cada dia mais, Senhor, dentro dos ensinos da Tua palavra. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje a gente começa a semana 12, dia 13 de março, né, de 2023, dia 1 da semana 12, Deuteronômio 3 e 4. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 3, versículo 1, diz assim: Em seguida, voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Edrei. Mas o Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, junto com o seu exército e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei de Seom em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 60 cidades em toda a região de Argob, que pertencia ao reino de Og, em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas, com altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muros. Destruímos completamente o reino de Bazã, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, matando todos os homens, mulheres e crianças, mas ficamos com todo o gado e outros bens das cidades. Foi assim que conquistamos, naquela ocasião, as terras dos 2 reis dos amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do Planalto, de toda a região de Gileade e de Bazã, incluindo as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por ele está na cidade amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. A terra do qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon, até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bazã. Essas terras foram dadas às tribos de Ruben e de Gade. O restante da região de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Bazã era conhecida antigamente como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés,
Tomou posse de toda a região de Argobe, até as fronteiras dos Gessuritas e dos Maacatitas. Por isso, essa região é chamada até hoje de Avot Jair, que significa cidades de Jair. Depois, desde Gileade, ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai desde o ribeiro de Jaboque, em Gileade, até a parte central do vale do rio Arnon. Dei a eles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Quinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar de Arabá, no pé do Monte Pisga, no leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte: o Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra, para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs, para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e as crianças e o gado de vocês, e sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês, até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué: você viu o que o Senhor, nosso Deus, fez àqueles 2 reis. A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenha medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar este seu servo a sua grandeza e a sua forte mão, pois que Deus existe nos céus ou na terra que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez? Suplico agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver essa boa terra, como a bela região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês e não atendeu a minha súplica. Não falei mais nisso, ordenou ele, mas suba ao ponto mais alto do Monte Pisga. Dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e ver de longe a terra com seus próprios olhos. Mas você não atravessará o Jordão. E depois dê ordens a Josué: encoraje-o e fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra que você vai apenas ver do alto do monte. Assim ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Capítulo 3 é uma sequência, né, da descrição que Moisés está fazendo a respeito do que aconteceu no passado, do que há 40 anos atrás o povo começou a conquistar, do que há tempos antigos o pessoal começou a conquistar na caminhada que eles estavam. E ele vai descrevendo então as conquistas, né, que Israel teve e que agora eles estavam prontos para conquistar a terra prometida. Eles já estavam do outro lado do Jordão, né, do lado de cá do Jordão. Só teriam que atravessar o Jordão e começar a conquistar as terras de Canaã a partir de Jericó. Mas o Senhor já mostra aqui, Moisés mostrando aqui para nós, que já havia a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés dado terras desse lado do rio Jordão. E eles falam que é a terra de Og, do rei de Og, de Bazã, né? O rei Og, e outras terras, né? Ele descreve aqui para nós esse território que está aqui do lado do rio Jordão, onde eles estão, e que já faz então parte das terras que está sendo dada à tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Mas eles teriam que cumprir a promessa deles de ir lutar junto com seus irmãos pela conquista total de Canaã, até que tudo fosse então conquistado e dividido entre as outras 9 tribos, né? Tá bom? Capítulo 4, vamos lá, 4:1. Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês, para as cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem nem retirem nada destas leis, mas guardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor, quando ele exterminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, continuam vivos. Estas são as leis às quais vocês deverão obedecer
quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu estas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamar: que outro povo é tão sábio e prudente como Israel? Pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda? E que nação tem leis e decretos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Mas tomem cuidado para que não se esqueçam das coisas que viram Deus fazer, que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente nas suas vidas. E contem isso aos seus filhos e netos. Não esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo na minha presença, para que ouçam as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira e as ensine aos seus filhos. Vocês atenderam a convocação e ficaram reunidos no pé do monte. O monte ardia em fogo até os céus, em meio a nuvem negras e densa escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas além da voz não viram forma alguma. Ele anunciou a vocês a sua aliança, os 10 mandamentos, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês as leis e os decretos, para que fossem cumpridos por vocês quando estiverem na terra, da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor, o Deus de vocês, falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham todo cuidado para não se corromperem fazendo algum ídolo, alguma imagem de qualquer tipo, seja em forma semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa pelos céus, ou a qualquer criatura que rasteja na terra, ou algum peixe que vive nas águas. E quando olharem para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, não sejam seduzidos a inclinar-se a adorar o que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de ferro, para serem o povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor, como hoje de fato são. Mas o Senhor ficou irado comigo por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês como herança. Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, mas vocês a atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Vigiem, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo, imitando a aparência de qualquer coisa ou ser que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês terão poucos dias de vida ali, serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações, e restarão poucos de vocês entre os povos, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a ídolos feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando o buscarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, então nos últimos dias vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e darão ouvidos ao que ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus pais. Agora, pois, examinem toda a história antiga, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Observe o céu de uma ponta até a outra, para ver se podem encontrar algo tão grandioso como isso, ou se já se ouviu algo semelhante.
Que outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e continuou vivo? Ou ouviu falar de um Deus que resolveu tirar um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e lutas, com mão forte e braço estendido e feitos espantosos? Pois foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Ele fez essas coisas para que vocês compreendessem que o Senhor é Deus e que não existe outro além dele. Ele fez com que vocês ouvissem dos céus a voz dele, quando deu instruções a vocês, e na terra ele mostrou seu grande fogo. Até mesmo do meio das chamas vocês ouviram as suas palavras. Ele os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder, porque amou os seus pais e escolheu a descendência deles, para lançar para longe de vocês outras nações maiores e mais poderosas do que Israel, e para dar a vocês as suas terras como herança, como vemos hoje. Portanto, reconheçam hoje e meditem em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Guardem as suas leis e os seus mandamentos que hoje transmito a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos que vêm depois de vocês, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades situadas a leste do rio Jordão, para servirem de refúgio a todo aquele que tivesse matado alguém involuntariamente. O perseguido poderá fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Estas são as leis dadas por Moisés ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, no vale perto de Baal-Peor. Esse território era antes ocupado pelos amorreus, governados pelo rei Seom, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas destruíram quando saíram do Egito. Israel tomou posse da terra deles e das terras de Og, rei de Bazã. Estes 2 reis reinavam a leste do rio Jordão. As terras conquistadas por Israel iam desde Aroer, à beira do rio Arnon, até o monte Sirion, isto é, o Hermon, e abrangia todo o Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, nas encostas do monte Pisga. Gente, não sei se vocês conseguiram acompanhar a leitura e se vocês conseguiram se atentar a 2 coisas aqui. A primeira que eu quero chamar a atenção de vocês e que chamou de novo a minha atenção é... deixa eu pegar aqui o versículo. Versículo 5, até acho que o 7, 8. Olha só o que o Senhor diz. Estas são leis às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu estas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las. Olha só isso. Pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Percebe que o Senhor fala que a obediência às leis e aos mandamentos que ele deu seria então sabedoria e entendimento para Israel. Então, se nós queremos ter sabedoria e entendimento que vem do Senhor, o que nós precisamos fazer é obedecer as leis, os mandamentos e os preceitos do Senhor. Era isso que daria a Israel a dádiva, né? O reconhecimento das outras nações de uma nação sábia, de uma nação com muito entendimento, porque o Senhor continua dizendo, pois que eles vão dizer, porque eles vão clamar, né? Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamar. Olha o que as nações vizinhas vão falar sobre Israel, sobre o povo. Que outro povo é tão sábio e prudente como Israel? Pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós, todas as vezes que pedimos a sua ajuda? E que nação tem leis e decretos tão justos como estas leis que estou apresentando a vocês hoje? Então, percebe que as perguntas que as nações vão fazer são pertinentes a toda essa sabedoria,
a todo esse entendimento, a toda essa justiça, a toda essa forma deles olharem para Israel e ver que não existe outro Deus tão justo, tão sábio, tão presente, que os ajuda em todo o tempo, que está com eles todo o tempo. Então, Israel tinha uma grande promessa de que as pessoas iriam olhar mesmo para eles e ficarem sem saber, né, sem explicações de tamanha sabedoria e entendimento que esse povo teria por causa da obediência aos decretos e aos mandamentos do Senhor. Então existe aqui algo poderoso que o Senhor escreve de forma muito clara, muito objetiva aqui através de Moisés. Estas leis, quando vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Então, você quer ter sabedoria? Você quer ter entendimento daquilo que Deus tem para nós? Obedeça aos mandamentos do Senhor, obedeça a palavra, estude a palavra, busque a palavra de Deus. Com certeza você vai começar a ter sabedoria e entendimento da parte de Deus. E aí depois, outra parte que chama muito a minha atenção todas as vezes que eu leio Deuteronômio, quando eu começo aqui, me chama a atenção Moisés continuar relatando, ele continua, né, nos versículos seguintes, falando o que Deus já fez, o que Deus estava fazendo com os filhos de Israel ali no deserto, o quanto Deus já tinha promessas sobre a vida deles, mas do nada ele começa a dizer que, do nada não, ele continua dizendo que eles devem obedecer a palavra, eles devem obedecer os mandamentos e tudo mais, para eles conseguirem, né, vencer as batalhas, tudo mais. Quando chega no versículo 25, olha o que ele começa a dizer até o versículo, acho que 35, alguma coisa assim, bastante. Ele começa dizendo assim, ó, no futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra, qual terra? Em Canaã. Então ele está profetizando agora, ele começa a partir do versículo 25, falar de forma escatológica, de forma futura, de forma lá na frente. Ele já está profetizando para Israel, para esses jovens que estão diante dele, algo que vai acontecer no futuro, num futuro até muito longe. Nós vamos perceber isso conforme a gente for ler a leitura. Ele não está falando de algo para 5 anos, ele não está falando para algo de 10 anos, ele está falando para pelo menos aí 500 anos de história. Moisés diz assim, ó, 25, no futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, do qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. E ele continua falando o que vai acontecer com Israel por causa da corrupção, por causa da idolatria, por causa da prostituição que eles vão fazer com outros deuses. Mas Moisés ainda está simplesmente falando com jovens israelitas que estão ainda do lado de cá do Jordão. Eles nem começaram a tomar posse da terra, eles nem avançaram, nem começaram a avançar rumo a Canaã, e Moisés já está profetizando pelo Espírito de Deus o que vai acontecer, que eles não vão obedecer à lei do Senhor. Eles vão se corromper com os ídolos daquela terra. Eles vão ser varridos daquela terra. Eles vão ser vencidos pelos seus inimigos. Mas quando eles estiverem longe de Israel, longe de Canaã, então eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar o Senhor com todo o seu coração. E Deus vai ouvir, porque Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Foi o Senhor quem escolheu essa nação. Gente, esse texto, para mim, ele passa a ser tão escatológico, tão futuro, que ele fala não somente a essa geração que está aqui diante de Moisés, ele vai lembrar disso lá na frente, quando Israel for conquistado pelo rei da Síria, pelo rei da Babilônia, por todos esses territórios que vão conquistar Israel, mas também não só, como no final dos tempos. Porque Israel está totalmente espalhado pela terra, justamente pela desobediência deles. E nos últimos dias o Senhor vai de novo trazer este povo para Israel, trazê-los novamente, e eles vão dar ouvidos à voz do Senhor nos últimos dias, e muitos serão salvos, e eles vão crer no Senhor. Isso é promessa
para Israel. Nós vamos ver que Moisés aqui está sendo um dos primeiros profetas a falar sobre essas questões de Israel ser levado cativo, prisioneiro de outras nações, espalhados pelas nações da terra, assim como aconteceu com eles no caso do Egito também, ok? Então, assim, essa palavra profética aqui de Moisés, dentro do capítulo 4, eu queria que você lesse novamente ela inteira e você percebesse os detalhes que Moisés escreve aqui, deixa claro, né? Está falando para essa geração muito jovem do que vai acontecer no futuro. E quando eles lerem isso aqui novamente, eles vão se lembrar da palavra que Moisés disse, porque Deus sempre vai falar algo que ele vai fazer no futuro para que eu e você tenhamos condições de escolher qual o caminho que eu quero seguir. Sempre vai ter dois caminhos diante de nós. Deus sempre vai pôr duas opções para nós: vida e morte, obediência e desobediência, luz, trevas, né? Então sempre vai haver essas duas opções e somos nós, simplesmente nós, entre o amor de Deus nos dando o chamado livre-arbítrio. E aqui nesse capítulo 4 fica claro isso, que Moisés já está alertando o seu povo a respeito do que traria sabedoria e entendimento para eles, que era obedecer às leis do Senhor, mas ele também fala que eles vão se corromper, que eles vão se desviar, que eles vão cultuar outros deuses e por isso eles vão ser mortos, varridos da terra de Canaã. Então pensa, né, na loucura que é falar duas palavras, uma de bênção e uma de maldição ao mesmo tempo, e Deus então ministrando através da vida de Moisés para esse povo que está diante dele. Amém? Então eu queria que você depois meditasse um pouco mais nessa palavra, porque tem muita coisa boa aqui. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aí a partir do capítulo 5, né? A gente vai continuar aqui dentro do livro de Deuteronômio nessas duas próximas semanas, né? Essa semana e a outra, até a metade dela, a gente está aqui dentro do livro de Deuteronômio. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês, ótimo dia, ótimo início de semana aí, que o Senhor possa estar guardando a vida de vocês mais uma semana. E em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém?